Davi vence os amonitas e os sírios. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Hanum se tornou rei. E Davi disse: eu serei bondoso e diplomático para com Hanum, assim como o seu pai Naás foi muito bondoso para comigo. Praticarei a reciprocidade como princípio importantíssimo das relações internacionais. Davi, um estadista. Então, o rei Davi, calcado no princípio da reciprocidade nas relações internacionais, enviou representação diplomática com diversos mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Quero estabelecer negócios com você. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao rei: o Senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar a amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de conhecerem a cidade para poderem destruí-la. Intrigas, fofocas, falatórios para desestabilizar o poder. Intriga para trazer confusão à mentalidade do soberano. Então, Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Era um ritual religioso, uma prática religiosa. A representação diplomática que Davi enviou até ao rei Hanum foi profanada. O rei Hanum escutou a intriga e causou uma ofensa internacional contra a soberania do soberano rei Davi. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles, e no caso, um inimigo mortal. Por isso, contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob. Retrocederei. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles, um inimigo mortal. Eles cometeram uma ofensa e profanação cultural contra a religião e prática dos hebreus. Por isso, o rei escutou a intriga, a confusão veio, ele ofendeu o soberano Davi, logo mais guerras iriam vir. Quer dizer, escutou a fofoca e, por consequência, teve de lançar mão dos cofres públicos para fazer guerras. Intrigas, fofocas só trazem prejuízos. Por isso, os amonitas contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Contrataram mercenários. E mercenários custam muito caro. Também contrataram o rei da cidade de Maacá, com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Uma verdadeira contratação de mercenários, porque o rei Hanum cometeu uma profanação e ofensa internacional contra a boa vontade do soberano rei Davi. Davi só queria estabelecer relações internacionais pacíficas para fomentar o comércio exterior com os amonitas.
mas foi profanado e ofendido internacionalmente. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reobe, e os homens de Tobi e Maacá, tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então, escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar imediatamente. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei imediatamente ajudá-lo. Eu irei ajudá-lo imediatamente. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo, pelo rei, pelo nosso território, pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Lutaremos pela nossa cultura. Os amonitas profanaram a representação diplomática que o rei Davi enviou para felicitar o novo rei, o rei Hanum. Isso foi uma ofensa contra Deus, o Todo-Poderoso, contra Jeová. Inadmissível ofensa. Lutemos, irmão, lutemos, guerreemos até a morte. Então, tempo do mundo antigo, para lá de 3.000 anos para trás. Regime de sociabilidade do escravismo antigo. Economia da guerra. Estado de guerra permanente, permanentemente perene. Estados mais fortes, povos mais fortes, sempre fazendo guerra contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão, saquear suas riquezas, torná-los escravos e tributá-los pesadamente. Lutemos, guerreemos até a morte. Então Joabe e seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram.